mostrou que, apesar de ter oscilado para cima um ponto, a rejeição dele também aumentou muito. Pablo Marçal hoje é o mais rejeitado de todos. E isso mexe, não é, com o segundo turno. Tarcísio disse o seguinte: Pablo Marçal é a porta de entrada para o Boulos. Espero que seja. Estou torcendo para o Boulos vencer. Vejo a campanha do Boulos muito apagadinha. É preciso dar um ânimo, não é? Afinal de contas, querendo ou não, e o Boulos está na frente. Quando eu digo querendo ou não, é por causa que tem o Nunes e tem o Pablo Marçal, que tem os mesmos padrinhos, o bolsonarismo. Ali o bolsonarismo, com 22 pontos cada um, ali estão com 44%. Isso se forem realmente só bolsonaristas. O que não é verdade, porque no segundo turno mostra que o Pablo Marçal perde tanto para o Boulos como perde para o Nunes. Então você vê aí a diferença entre os eleitores. Vamos então a esta comparação aqui na tela do Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Acompanha aí, minha gente. Vamos lá. Datafolha, rejeição a Marçal vai a 38. Boulos mantém 37 e Datena 32. Pesquisa foi realizada entre 3 a 4 de setembro e entrevistou 1.204 pessoas acima de 16 anos. Vamos lá, começando aí com a situação da rejeição. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta sobre a eleição prefeito de São Paulo, revelou que a rejeição à candidatura de Pablo Marçal passou de 34% para 38%. Na comparação com a rodada anterior, de 22/8, em seguida aparece Guilherme Boulos com 37%, mesmo índice da pesquisa anterior. Já José Luiz Datena é terceiro mais rejeitado com 32%. Esta é a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral no rádio e na TV. A pesquisa foi realizada entre 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Marçal é mais rejeitado entre os homens, 39%, que tem entre 16 e 24 anos. 41% entre aqueles de 35 e 44 anos e 41% quem tem ensino superior, 52% em renda domiciliar acima de salários mínimos, 47%. Boulos tem rejeição entre os eleitores do gênero masculino, 44%, mais velho, com mais de 60 anos, 45%, do ensino médio, 29%, e que ganha mais de 5 salários mínimos, 45%. Você vê aí que a diferença, o Boulos tem que alcançar as pessoas com mais idade. Então tem que focar também na questão dos evangélicos. Gente que, olha, o Pablo Marçal não engana muito a juventude, veja, eles verem nele um 171, entendeu? Eles estão vendo nele a cara de um 171, então o Pablo Marçal ali não engana a juventude. Vamos lá agora na pesquisa da intenção de votos do Datafolha para São Paulo, não é? Vamos lá, prefeito de São Paulo. Estava tudo ajeitadinho aqui, gente, mas eu tive instabilidade na internet, tive que ir correndo, então, fazer para vocês desse jeito. Vamos lá. Datafolha. Olha aí. Datafolha em São Paulo, Boulos tem 23% das intenções de votos, Nunes 22% e Marçal também 22%. O deputado federal Guilherme Boulos, o empresário e influenciador Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ao mês da eleição, Boulos tem 23%, Marçal e Nunes 22%. A deputada federal Tabata Amaral cresceu, aparece com 9%, enquanto o apresentador Datena desceu, aparece com 7%. Menções a Marina Helena, 3%, e os outros 8% disseram votar em branco e 4% não souberam. Você vê aí que está afunilando a situação. Então tá aí para vocês na tela do Critica Brasil essa comparação, não é? Boulos, Pablo Marçal, Ricardo Nunes. Agora o Datafolha ouviu 1.204 eleitores. O último levantamento, não é, apontou o Boulos com 23% e o Boulos não caiu. O Marçal registrou um ponto para cima, estava com 21%. O Nunes foi que oscilou mais. Ele estava com 19%, agora ele foi para 22%. Então o Nunes aumentou por conta do tempo de televisão.
não é? Agora, a gente tem que falar do cenário de segundo turno. Em um possível cenário entre Boulos e Marçal, o deputado federal ganha do ex-coach por 45 a 39. Nesse cenário, 12% votam em branco e nulo 3%. Já em uma disputa entre o Nunes, o empresário e atual prefeito, venceria por 53 dimensões contra 31 de Marçal. Votos em branco, nulo ou nenhum são 15 e 2 não souberam. Essa foi a primeira pesquisa que testou o ex-coach no segundo turno. Perderia tanto para o Marçal, para o Boulos, quanto para o Nunes. Em um terceiro cenário, em que o prefeito enfrentaria Boulos, Nunes venceria com 49 a 37, de acordo com a pesquisa. Olha, gente, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, para arrebentar toco e feder chifre queimado. Agora tem uma notícia ruim para o Pablo Marçal. Além de ele se mostrar hoje o mais rejeitado de todos os candidatos, tem uma outra situação. Está circulando um vídeo dele na internet e este vídeo foi gravado há um tempo, ele falou nesse vídeo, só que agora a divulgação ganhou espaço entre os evangélicos. Esse vídeo foi vazado hoje, então a pesquisa não pegou o impacto que isso pode causar na campanha de Pablo Marçal, que estava ali aumentando muito. O problema do Marçal é a falta de humildade. É ele achar que ele sabe tudo, é ele achar que ele é o gostoso da parada, quer humilhar jornalista, quer humilhar todo mundo, não sabe conversar. E outra, não tem apresentado projeto nenhum. Não tem apresentado projeto nenhum. Tem falado um monte de bobagem, um monte de abobrinha e tem feito uma lambança. É aquele papo, né, de camelô misturado com pastor evangélico, que aí não dá para gente comparar, né, para gente ver. O Pablo Marçal é aquele que faz a cabeça de muita gente. Eu estou gravando porque não deu para fazer a live, viu? Não deu para fazer a live porque estava instável, caiu e agora eu estou gravando para poder a gente jogar daqui a pouco. Vou desistir daquela live lá. A internet estava horrível, não sei porquê. Mas você está junto comigo aqui, gente. Então vamos arrebentar toco e feder chifre queimado. Agora, enfim, grupos evangélicos criticam o vídeo que Marçal se compara ao rei Salomão. Você viu esse vídeo? Não. O Pablo Marçal... Eu odeio assistir tudo que é vídeo dele. Tudo que é dele eu odeio. Esse Pablo Marçal? Não suporto, cara. Então, isso quer dizer que você tem um bom caráter, porque quem gosta do Marçal ou é mau caráter ou mal informado. Vamos ver o que aconteceu aí. Olha, grupo de evangélicos criticam vídeo que Marçal se compara ao rei Salomão. O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, se envolveu em mais uma polêmica, desta vez com um vídeo de pelo menos 7 meses atrás, que recomeçou a circular hoje entre grupos evangélicos. Diversas redes sociais trazem o discurso do ex-coach em que ele se compara com a figura bíblica do rei Salomão e conta vantagens em relação ao Salomão, como se fosse o melhor. À época em que rodou pelas redes, diversas pessoas criticaram as falas, o que se repetiu agora com a indignação dos fiéis. Ele disse: Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Salomão tinha 1000 mulheres, eu só tenho uma. Salomão nunca voou na vida dele. Salomão nunca falou com o planeta inteiro como eu estou falando. Salomão nunca teve a atenção de 50 milhões de pessoas como eu tenho. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok como eu tenho. Olha, o cara é cheio demais de si, né? Uma pessoa super arrogante, um narcisista, um egoísta, uma coisa assim completamente distorcida. Oi. Ele vai ser pior, já é pior que o Bolsonaro. Ele é pior do que o Bolsonaro. Pior que o Bolsonaro. E ele vai ser pior ainda, muito mais pior. Ele faz o desafio de os fiéis procurarem o nome de Salomão na internet. Bate o nome dele lá, uai. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão. Ué, aí se diz crente. Precisamos parar de venerar, ou seja, de gostar de Salomão. Não, Salomão continua sendo referência para nós evangélicos de todo o Brasil. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. Ele quer se comparar a Salomão. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, não é? Como ele fala, e depois eu vou dar a minha opinião sobre este camarada. Preste atenção então ao que ele diz, né, o Pablo Marçal,
se achando demais. Eu digo, olha, o Pablo Marçal já está levando o caso para muito além do que ele imaginava. Está se tornando uma pessoa, aliás, é uma pessoa super arrogante, é uma pessoa que não tem limites, achando que todo mundo vai ter que engolir ele falando essas abobrinhas, né? Eu, fosse um jornalista, tinha mandado ele tomar bem longe. Mas vamos ver aqui, vamos ver este vídeo aqui sobre o Pablo Marçal. Para com isso. Você tá de brincadeira. Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Salomão escreveu 3 livros. Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Eu escrevi 45. Não, Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. E Salomão é um neném. Marçal, isso aí é pecado que você está fazendo. Moço, toda vez que eu decolo, se eu tiver com a pessoa mais importante da terra, eu falo, faz silêncio agora, porque é a minha declaração salomônica. Na hora que o avião vai saindo do chão, eu falo assim, ó, nem Salomão em toda a sua glória voou num jato. Eu faço isso todas as vezes. Mas sabe, você está desvalorizando o Salomão. Salomão era um nenê. Aí o cara escreveu o livro, Marçal, você está se achando. Eu vou repetir, tá? Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Salomão tinha 1000 mulheres para ele pegar. Eu tenho só uma e amo e achei a mulher. Salomão nunca voou. O Salomão nunca falou com o planeta Terra inteiro ao mesmo tempo, eu estou falando. Salomão nunca teve atenção de 50 milhões de pessoas. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos de parar de venerar Salomão. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra tem 3.000 anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3.000 anos. 3.000, não foi semana passada, não. Ele não tá na lista da Forbes, não, apesar de ter sido o cara mais rico. Aí, achou o negócio. Esse cara era mais rico que você. Rico que jeito você terminou mal? Rico de quê, moço? Brabo, né? Há uma grande diferença, né, entre o Salomão e um imbecil desse, não é? O que Salomão escreveu reverbera no mundo todo. O que tu escreveu são um bando de idiotas bolsonaristas que compram, que consomem. Não é? O que tu escreveu não vale, né, o que gato enterra. O que tu escreveu pode ser encontrado na internet hoje. O que o Salomão escreveu, né, é conselhos que você mesmo diz
que leu e hoje fica enganando os evangélicos falando de Bíblia. Você desrespeita a Bíblia. Jesus Cristo também não voou de avião, nem por isso tem que ser desprezado por nós. O apóstolo Paulo também não voou de avião, não é imbecil? Naquela época não existia, uma outra época, não tem nada a ver o que esse imbecil está falando. Os grandes homens que não tinham essa tecnologia que este imbecil tem, não é? Achando que ele é muito, não é? Aí o que pode falar então do Santos Dumont que inventou o avião? Porque ele diz, eu vou, eu também vou, Marilei voa, todo mundo voa nos aviões, né? Por isso a gente é mais do que Salomão, é um grande imbecil. Eu também escrevi um monte de livros, né? A Ellen White escreveu mais de 60 e poucos livros, conheço gente que escreveu muito, mas nenhum deles, não é, bagunça com a Bíblia como você bagunça. Nenhum deles bagunça com a religião, com a fé das pessoas como você bagunça. Nenhum deles bagunçou e vilipendiou a imagem de Salomão como você vilipendia. Não é? É uma época realmente diferente. Isso não tem nada a ver. Não é porque Jesus não tinha um computador que era menos inteligente do que é porque Jesus não tinha uma conta no Instagram que não valia, porque se você está falando de Salomão, você tem que falar também, né, de todos os outros personagens. Por que você fala de Salomão? Não é? Por quê? Porque na verdade você quer falar de Deus, quer falar de Jesus. Você não acredita na Bíblia. O Pablo Marçal não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, é por isso que ele é capaz de ficar bagunçando. Porque uma pessoa realmente que acredita em Deus, acredita na Bíblia, não usa a Bíblia para bagunçar. Não faz isso para bagunçar. E ainda mais vilipendiando, falando, ai, olha como eu sou melhor, olha como eu sou isso. Primeiro, ele diz que bateu o TikTok. Foi ele que inventou o TikTok? Não. Então é um grande imbecil também. Ele que inventou o avião? Não, não foi ele que inventou o avião. Ele que inventou a câmera que está filmando ele? Não. O que o Pablo Marçal inventou? Além de dívida para os outros e mentira. Pablo Marçal inventou alguma coisa? Criou ele alguma coisa? É tão inteligente e capaz de criar? Não criou porra nenhuma. Então vem com esse papo falar. Falar besteira. É por isso que eu coloco para o evangélico dizendo o seguinte: você está perturbado? Perturbou o cabeção de estar votando no imbecil desse? Que utiliza a palavra de Deus para te enganar? Esse homem não é evangélico, não é crente, não é nada. Usa do aspecto da Bíblia para enganar as pessoas, para dizer que é a favor de família e tal. Não é só isso, já fez outras bagunças. Não é de agora que esse Pablo Marçal faz esse tipo de coisa, não. É um cara sem vergonha, um patife, não é? Um cara que engana muita gente através da lábia, mas está chegando a hora dele. A pesquisa Datafolha é o início do precipício para o Pablo Marçal. Agora, com esse vídeo circulando na internet, não é possível que o evangélico ainda, que acredita em Deus, que lê a Bíblia, ainda vai votar num canalha desse, né? Fiquem alertas, pessoal. Esse povo gosta de utilizar a Bíblia para enganar as pessoas, mas no fundo o que ele quer não é ganhar, é ter o voto das pessoas. Aí o entorno de Nunes vê alívio com o resultado da campanha. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paz vai ser eleito, de acordo com todas as pesquisas, no primeiro turno, não é? Sobre a Deolane, gente, Justiça mantém Deolane e a mãe presa após audiência de custódia. Não é? Muita gente perguntando por que o Gustavo Lima também não teve uma ordem de prisão. A questão do Gustavo Lima até agora está se identificando que o Gustavo Lima fazia comerciais para essa empresa ou tem uma sociedade com a empresa chamada VideBet, não é? Mas é uma outra situação, eu tenho que estudar um pouco mais a fundo sobre isso para dar uma resposta para vocês. Sei que ele estava, né, até ontem lá na ilha de Mykonos curtindo a vida, enquanto outras pessoas que têm este mesmo jogo, estes mesmos jogos estavam sendo presos. Olha só essa notícia, gente. Ministro Silvio Almeida pede investigação sobre denúncias contra ele. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, divulgou uma nota na noite desta quinta-feira, repudiando as acusações de assédio e informando que vai acionar os órgãos do governo para que investiguem as denúncias. Ele disse: encaminhei ofícios para a Controladoria-Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso, escreveu. Reportagem publicada no Metrópolis afirma que o ministro é alvo de acusações de assédio sexual, incluindo uma suposta denúncia pela ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco,
Segundo a coluna de Mônica Bergo, alguns ministros do governo teriam conhecimento do relato de Aniele. O UOL procurou a ministra e ainda não obteve o posicionamento dela. Ele, o ministro, disse, repudiu com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudiu tais acusações com a força do amor e de respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania nesse país. Depois que essa notícia saiu contra o Silvio Almeida, inclusive a Damares disse, Lula tem que dar conta dele, muita gente falando. Silvio tem afirmado que as acusações contra ele fazem parte de uma campanha de difamação e racismo. Ele disse, toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar. Bom, a Organização em Defesa de Mulheres da Violência Sexual, o Tio Brasil, também divulgou uma nota confirmando, com consentimento das vítimas, que recebeu as denúncias de assédio contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Ele disse que elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico. Bom, isso tudo é muito estranho. A ministra Aniele Franco tem que falar. Se ela foi procurada pela UOL e não falou nada, nem que sim, nem que não, deixa a margem para que a gente diga, então, tem alguma coisa de verdade. É preciso investigação sobre o tema. Gente, eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que hoje eu tive que gravar por conta que a internet estava instável. Colabora com Critica Brasil pelo 61 98304 6113. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.